Saudações, pessoas! Wallace aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre o clube esportivo mais importante do Brasil. Então, editor, roda a vinheta. Que meus amigos que torcem para outros times me perdoem, mas o clube mais importante do Brasil é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E antes de dizer o porquê, o Vasco ele recebeu esse nome por conta de ter sido fundado, no dia 21 de agosto de 1898, ano do quarto centenário da conquista do navegador português Vasco da Gama, ao cruzar o Cabo da Boa Esperança, antes chamado Cabo das Tormentas, e chegar até as Índias, onde Portugal fazia comércio de especiarias. Então, por conta disso, recebeu o nome do grande navegador português. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, a tua fama assim se fez. Bom, em 1915 apenas, o Vasco, que foi fundado como um clube de regatas, ou seja, o pessoal que remava lá na lagoa, no mar mesmo, em competições de canoagem, canoagem não, de remo. Só em 1915 é que o Vasco, vendo outros times, outros clubes tendo departamento de futebol, acaba criando também um departamento de futebol. E nesse departamento ele vai admitir jogadores de todos os tipos, portugueses, brasileiros, mestiços, negros, pobres, operários, todos os tipos de pessoa. Então, alguns meses depois que foi fundado o departamento de futebol, o Vasco acaba absorvendo os jogadores do Lusitânia, que foi um time também de portugueses, fundado 3 anos antes, só que ele estava para fechar suas portas, então o Vasco acabou absorvendo esses jogadores. É muito importante dizer que sem essa aceitação, sem essa política de inclusão racial e social do Vasco, o mundo não teria conhecido Garrincha, Romário, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, o Neymar Júnior, que está tão famoso hoje em dia, a Marta Silva, 6 vezes melhor jogadora de futebol do mundo, ou nem mesmo o Rei Pelé, que apesar de toda a sua carreira no Santos e no Cosmos, já se declarou torcedor do Vasco da Gama. E essa inclusão do Vasco não começou apenas em 1915 com o futebol. Ele já vem desde antes, desde 1904, quando teve entre os clubes esportivos brasileiros o primeiro presidente não branco, que foi Cândido José de Araújo, em 1904, que era mestiço. Bem, falar sobre futebol no Brasil é bom lembrar que ele foi trazido pelo Charles Miller, que era filho de ingleses, que foi estudar na Inglaterra, trouxe uma bola, trouxe livros de regras, trouxe chuteiras, uniformes e tudo mais. E até então, o futebol era um esporte extremamente elitista, aristocrático, só jogava futebol quem tinha aí um tempo no final de semana, não precisava descansar dos trabalhos pesados durante a semana, Mas, o que acontece? O brasileiro é muito criativo, sempre dá o seu jeitinho de se incluir de qualquer forma. E foi assim que nós criamos essa instituição nacional chamada de pelada, que não recebe esse nome à toa, porque já que várias vezes se vê aí a meninada, até homens adultos jogando a pelada, mulheres também, claro, tem que lembrar que as mulheres também jogam futebol e jogam muito, olha a Marta aí. Então eles jogavam de pés descalços, muitas vezes sem camisa, e por isso acabou criando esse nome de pelada, também chamado de furingo em outros lugares do Brasil afora. Bom, com o Vasco admitindo jogadores proletários, trabalhadores braçais mesmo, alguns comerciantes, alguns empresários portugueses, sócios do Vasco, eles acabavam descobrindo alguns talentos esportivos dentro das suas empresas. E aí o que eles faziam? Eles chamavam esse empregado para jogar e para que ele pudesse treinar para os jogos de final de semana, eles eram dispensados dos seus trabalhos para que eles pudessem treinar. E aí isso acabou criando uma situação
que levou à profissionalização, posteriormente, é claro, do futebol no Brasil. Bom, o Vasco começa, né, com um time de segunda divisão, sobe para a primeira divisão e em 1923 ele acaba se sagrando campeão da Liga Metropolitana, no caso da cidade do Rio de Janeiro, de futebol. Só que acontece? Botafogo, Fluminense, Flamengo e outros times, eles tinham jogadores que não treinavam durante a semana. E aí o que acontecia? Durante o primeiro tempo do jogo, o Vasco começava perdendo, levava alguns gols, mas na segunda metade do jogo, por terem melhor condicionamento físico, justamente por terem treinado durante o fim de semana, os jogadores vascaínos começavam a marcar e viravam o placar. E não é por acaso que até hoje o Vasco é conhecido como o time da virada. O Vasco é o time do amor. É por isso que o Vasco é o time da virada. Bom, Botafogo, Fluminense, Flamengo, e aí somados a eles também Botafogo, aliás, Bangu e São Cristóvão, fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a chamada AMEA. E essa associação, ela tinha um estatuto que era bem restritivo. Para começar, quem não tinha uma profissão definida ou que fosse analfabeto não poderia jogar. Quem se encaixa nesse padrão, normalmente, negros, mestiços, né, pessoas pobres e mais que isso, não poderia entrar na AMEA aquele time que não tivesse um estádio para servir de mando de campo. Bom, o que acontece? O Vasco foi convidado para participar da AMEA, mas foi humilhado diante de todas essas exigências. E aí o presidente da época acabou mandando uma carta ofício para o presidente da AMEA dizendo simplesmente que ele não excluiria 12 dos seus jogadores, né, justamente aqueles que mais davam suor e sangue pelas conquistas, para satisfazer os caprichos da associação. Resultado, o Vasco continuou, né, jogando na Liga Metropolitana, que estava abandonada, mas a sociedade acabou observando que o Vasco começava a ganhar uma grande torcida popular. E isso criou uma pressão muito grande entre esses times mais antigos, esses times que fundaram a AMEA. E aí o que aconteceu? Ok, vamos aceitar também pessoas em todas as condições, mas tem um detalhe: o Vasco tem que ter o seu próprio estádio. Bom, o vascaíno sempre foi um torcedor muito apaixonado. O que eles fizeram? Juntaram seu dinheiro, fizeram uma grande campanha de arrecadação, né, com cotas, e aí conseguiram juntar o dinheiro para contratar uma construtora e fundar, né, e inaugurar no dia 21 de abril, né, dia do descobrimento do Brasil, 21 de abril de 1927, o Estádio Vasco da Gama. E é sempre bom lembrar, né, que o Vasco da Gama, né, o Estádio Vasco da Gama, também é chamado de São Januário, justamente por conta de uma das ruas que dão acesso ao estádio. Um fato, né, interessante é que os outros times começaram também a aceitar jogadores negros, jogadores mestiços. Chegou até aquele caso caricato, né, de um jogador negro do Fluminense que passou o pó de arroz no corpo e aí durante a partida foi suando, o pó de arroz foi escorrendo e aí ficou uma situação bem constrangedora. Mas isso aí é uma história para os tricolores contarem. Um fato que é muito pouco conhecido da grande maioria dos torcedores do Vasco é que durante a Segunda Guerra Mundial o Vasco participou, né, contribuiu com a Força Expedicionária Brasileira. Em 1942, o Brasil era governado ainda por Getúlio Vargas, certo? Que tinha uma simpatia muito grande, tanto por Mussolini quanto por Hitler. Eu falo inclusive sobre isso na minha apresentação da dissertação de mestrado. Eu vou deixar o link, né, desse vídeo na descrição deste vídeo. E o Brasil até então estava neutro na Segunda Guerra Mundial. Ele acabou, né, ficando na dele e tal. Só que os navios e submarinos alemães
afundaram alguns navios mercantes brasileiros. Somado a isso, houve uma pressão americana para que o Brasil entrasse na guerra ao lado dos aliados, né? Além dessa pressão, foi feita também aí um escambo, uma troca, né? Eles acabaram fazendo aí uma concessão em dinheiro, né? Fazendo um financiamento para que o Brasil construísse a Companhia Siderúrgica Nacional, e o Brasil entra em 1942 na Segunda Guerra Mundial. Bom, no esforço de guerra, todos contribuindo assim como podiam, os antigos campeões de remo do Vasco, mesmo dos de futebol, começaram, para angariar dinheiro e financiar o aparelhamento da Força Expedicionária Brasileira, começaram a vender as suas medalhas, né? Poxa, o maior símbolo do esforço, né, de uma conquista, eles acabavam vendendo. Até mesmo um telescópio foi doado para a Marinha Brasileira, e aí os presidentes, né, a junta ali da diretoria do Vasco, acabou decidindo que seria importante contribuir com algo mais. E eles fizeram uma campanha para doar um avião de guerra à Força Expedicionária Brasileira. Assim como na época em que construíram São Januário, os vascaínos se juntaram, arrecadaram o máximo de dinheiro que puderam e não apenas doaram mas 2 aviões de guerra para a Força Expedicionária Brasileira. Sobrou dinheiro que os doadores não quiseram receber de volta, e esse dinheiro acabou sendo até empregado na construção, né, em parte da construção da sede náutica, né, chamada sede do Calabouço. Bem, esse vídeo não foi feito para falar das 4 vezes que o Vasco foi campeão brasileiro da Série A. Não foi feito para falar de quando o Vasco foi campeão sul-americano invicto. Não foi feito também para falar de quando o Vasco foi campeão da Libertadores da América no ano do seu centenário. E muito menos daquela virada histórica contra o Palmeiras na Copa Mercosul. Esse vídeo foi para falar que o Vasco é o clube esportivo mais importante do Brasil, porque a sua maior vitória foi a luta, né, pelo respeito, pela igualdade, pela liberdade e pela democracia. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no meu canal, ou sempre fazer algum vídeo interessante, e compartilhe esse vídeo com seus amigos vascaínos, com aquele seu amigo que vive, né, batendo na goela para falar que o time dele tem mais títulos que o Vasco. E é muito importante, torne-se sócio torcedor, isso fortalece o nosso clube. Casaca, 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 zaca, casaca. A turma é boa, é mesmo é da fusarca. Vasco, Vasco, Vasco. Até mais.